a jornada 22 dias, nós vamos trilhar esse caminho e você, no final, você vai ter ferramentas que vão fazer você se posicionar diferente do negócio. Porque uma coisa que eu falo para vocês aqui por experiência própria, tá? Uma empresa, para ela dar certo, de fato, uma das coisas que são fundamentais, o CNPJ deve vir na frente do seu coração. Por que isso? Porque nós temos que entender que antes do meu sentimento pelas pessoas, de gostar do meu funcionário, de estar junto com ele, a empresa tem que ter vida. Então, se eu ficar apegado a pessoas, eu vou esquecer do meu negócio e aí eu não vou crescer. Porque o universo da confeitaria ele é um universo caro. Tá? Você às vezes vai ser ludibriado por um mercado que ele não é tão real assim. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Se a gente não tiver base de ferramentas, se a gente não tiver uma visão macro do processo, você vai se decepcionar com a profissão. Por quê? Não adianta você ter, isso eu falo e sempre falei a minha vida inteira de professor de aula, de confeitaria. Não adianta você ter um caderno de receita top das galáxias. Se você não tem um diagnóstico, se você não tem um planejamento, se você não tem uma visão do processo, não adianta você fazer o melhor bolo de chocolate do mundo com o melhor chocolate do mundo para clientes que não valorizam, que não apreciam aquele tipo de trabalho. Então, às vezes, a gente tem que fazer o quê? Uma mudança de comportamento. A gente tem que enxergar o problema de fora, tá? E hoje nós vamos dar início a isso. No grupo do Telegram, eu não sei quem está no grupo do Telegram aqui, espero que todos já estejam. Eu já disponibilizei lá no grupo do Telegram o que nós vamos falar hoje, tá? Então, hoje de fato, nós vamos dar o segundo passo naquilo que eu julgo ser o principal ponto para que a gente tenha resultados sólidos com gastronomia, com confeitaria especificamente, com panificação. Porque você não constrói uma casa da laje, do teto. Você constrói uma casa do solo, da base. Então não adianta eu munir vocês de receitas aqui e não te ensinar a trabalhar essas receitas, não te ensinar a ter uma visão de como explorar ao máximo essas receitas. E aí, assim, nós vamos ter receitas também no meio do desafio e tal, da jornada. Mas vai ser algo interessante, porque vocês, na hora que chegar nas receitas, vocês já vão ter uma base diferenciada de tudo isso que eu estou falando para vocês e tudo vai fazer sentido. A Nayara, eu acho que quer apresentar para vocês um negócio aqui. E aí aqui em casa ela é que manda, né? Eu falo no final. No final, né? Mas é só para mostrar pro pessoal, para quem não estava ontem, né? Então no final eu vou falar sobre isso aqui. Pessoal, eu tô até caindo esse negócio aqui. Mas eu vou falar sobre, isso aqui. Isso aqui que a gente está promovendo, tá bom? Então no final eu conto para vocês o que é, para quem não estava ontem na live, tá bom? Pode dar início aí. Beleza. Então hoje é análise de mercado, que é super importante. Isso. Seguinte, pessoal. Vamos lá. Lá no grupo do Telegram, eu disponibilizei lá um material lá que está lá, análise de mercado, né? O que acontece? Hoje nós temos 80% das pessoas que entraram na confeitaria nos últimos 5 anos entraram na confeitaria por um simples fato, necessidade. A gastronomia, ela é igual coração de mãe. Eu falo que a gastronomia, ela abraça todos nós. A grande questão é que muitas das vezes o talento somente não é suficiente para aquilo virar um negócio. Então, o que acontece? Eu conheço inúmeras pessoas, eu perdi as contas, de pessoas que fazem bolos melhor do que eu. Eu conheço pessoas que fazem tortas maravilhosas, melhor do que eu. Mas na maioria das vezes essas pessoas vão ficar lá atrás. E eu vou rompendo cada vez mais para frente. Por quê?
Porque às vezes o talento dela, ela não consegue canalizar aquilo ali no meio das ferramentas para ela crescer. Então é onde que eu falo que nem tudo na cozinha é receita. Por quê? Cada confeiteiro tem a sua verdade. Eu nunca vi um confeiteiro profissional falar que o bolo dele era pior do que o do outro. Porque todos vão falar que o seu produto sempre vai ser o melhor. Porque se ele não fala isso, ele está fora. Só que aí por trás disso tudo, a gente tem que entender que para isso, esse talento se transformar num negócio, a gente tem que ter uma visão macro. O que é uma visão macro? Eu tenho que saber fazer planejamento. Eu tenho que ter comprometimento. Eu tenho que ter dedicação com o processo. Senão a coisa não funciona. A Nayara querendo comer aqui, mano. Nayara, eu fazendo a live aqui, a Nayara querendo comer, mano. Para poder chegar nisso aqui, né? Tem que passar por isso aí, não? E aí, essa Nayara é um caso. Então é o seguinte, pessoal. Acho que deu uma embaçadinha aqui, mas estão me ouvindo bem aí? Tá normal? Deixa eu ver. Tá tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Travou aí não, né? Beleza. Então é o seguinte, galera. Antes de mais nada, análise de mercado. O que seria isso? Bom, primeiro, conhecendo o seu negócio. O que acontece que eu vejo? Por exemplo, as pessoas hoje que começaram a trabalhar com confeitaria, elas pensam da seguinte forma: eu preciso ganhar dinheiro. Então, o que vai acontecer? O que é mais fácil para mim fazer agora? Eu vou fazer bolo, eu vou vender bolo. Eu vou vender pão de mel, eu vou vender palha italiana, eu vou vender brigadeiro, você vai vender tudo. Ao mesmo tempo que você pensa em vender tudo, você não vende nada. Porque o que acontece? Às vezes vai acontecer que você vai pagar para trabalhar. Porque você está trabalhando com uma matéria-prima que ela é caríssima. E na maioria das vezes, você não vai conseguir converter isso em número para você. Você não vai conseguir converter aquilo em benefício para você. Por quê? Porque a gente também trabalha num mercado, que ele é um mercado, me desculpe a expressão, mas ela é a mais fácil. A gente trabalha num mercado que ele é prostituído. O que é um mercado prostituído? É um mercado que as pessoas elas nivelam o preço por baixo. E isso vai entrar um pouco naquilo que a gente vai falar. Então não adianta você querer fazer tudo sem você trabalhar a base. Eu sempre falo o seguinte, a minha hashtag olhar de águia não é te privar de voar. Eu quero que você voe, mas eu quero que você voe com planejamento, com visão das coisas. Porque quando você tem claramente um diagnóstico do cenário que você vai atuar em qualquer situação, você vai diminuir drasticamente a sua margem de erro. Então, eu coloquei algumas perguntas lá que vão te ajudar, tá? A pensar isso, a refletir isso. Tudo começa na sua mente, mas você tem que colocar no papel para você analisar. Então nós temos lá, conhecendo o seu negócio. Quem é o seu público? Isso aqui é o grande ponto. Por exemplo, eu vejo pessoas que falam assim para mim, Ricardo, meu bolo tá tão gostoso, mas as pessoas elas não querem pagar. Já falo para você aqui, o erro não está em você. Não está em você. A grande questão é que às vezes você está oferecendo o seu produto para o cliente errado. Então, assim, às vezes, principalmente assim, os de casa. Principalmente os de casa, às vezes, não vai valorizar o seu trabalho. Quantas vezes eu cheguei para dar uma consultoria em locais no qual as pessoas, né, principalmente mulheres hoje que entraram e hoje dominam a confeitaria, falando que não tinha uma harmonia, né, entre o esposo ou os filhos. Por que às vezes não existia aquilo? Porque às vezes as pessoas enxergam o seu trabalho como um faz de conta, não como um trabalho. Por quê? Porque às vezes o seu comportamento não mudou ainda essa chave. Porque você não se planeja para aquilo. Então tem uma outra máxima que já é uma dica para vocês fenomenal de resultado nas coisas. Nem sempre
muito movimento é sinal, tá? Nem sempre muito movimento é sinal de produtividade. Então, às vezes você fala para mim assim: eu trabalhei o dia inteiro, produziu 3 bolos, 4 bolos. Aí o que vai acontecer? No final de 15 dias você vai falar para mim: não, chefe, eu quero mudar aqui, eu vou abrir um ateliê, porque a minha cozinha ela não comporta. Você está errada. Você está completamente errada. Você vai quebrar, você vai falir. Porque existe uma situação interessante aí que ela está completamente camuflada dentro da sua casa. Grande parte do dinheiro investido no seu negócio está dentro da sua casa. Ou seja, é o gás, a água, a luz, o seu tempo. E às vezes você não embutiu isso aí no seu negócio. Por quê? Porque está dentro do seu orçamento doméstico. Não está dentro do orçamento do seu negócio. E aí o que acontece? Você vende um bolo por R$50 às vezes e você está gastando 40 para fazer esse bolo. Aí você vai achar que isso é lucro? Não é lucro. Você está pagando para trabalhar. Por que você está pagando para trabalhar? Porque não tem planejamento. Você não conhece o seu cliente. Você não fez, você foi na emoção, no ímpeto da necessidade. Sendo que às vezes você parasse um pouquinho, avaliasse melhor o cenário, você iria gastar menos e você ia obter mais resultados. E aí o que acontece? Aonde, olha, quem é o seu público? Onde pode encontrar o seu público? Uma coisa interessante, eu vou pegar para vocês aqui o exemplo clássico da minha vida, a Ricardo Arriel Confeitaria. A Ricardo Arriel Confeitaria nasceu com um propósito e os clientes moldaram ela para o propósito que eles queriam. E eu e a Nayara foi fazendo a leitura do que era o nosso negócio. E assim, tudo que eu estou passando para vocês aqui de ferramentas é coisa vivida na prática. São 22 anos dedicados à confeitaria. Então eu passei desde funcionário, desde um faxineiro até um empresário que eu sou hoje. E graças a Deus bem sucedido naquilo que eu faço. Por quê? Quando você entende que o erro faz parte do processo, você cresce. Quando você entende que quem manda no seu negócio é o cliente, você cresce. Mas você vai crescer mais ainda quando você entender que nem sempre o cliente tem razão diante das colocações que ele faz, porque na maioria das vezes os clientes não sabem o que você está vendendo. Então, essa visão é o que a gente tem que ter para que a gente consiga minimizar a nossa margem de erro. O que eu quero mostrar para vocês? Não adianta você fazer um bolo decorado com buttercream, por exemplo, que é manteiga pura, e querer vender para uma pessoa que faz um crossfit ou que faz dieta, por exemplo. Não adianta. Porque não é a beleza, é o conjunto. Você vende uma vez, mas não vende mais. Você tem que ser coerente, você tem que ter uma visão de entender o seguinte: ou eu vou atirar para todo mundo aqui, vou atirar no escuro e vou ver o que cai, ou eu vou analisar e vou mirar no meu alvo e vou obter resultados. E aí, diante disso tudo, eu posso pegar aqui um exemplo claro. O Karl Marx, que está aqui assistindo a live. O Karl Marx, para mim, é um grande exemplo de profissional que fez essa leitura do mercado que eu estou falando para vocês aqui. E o Karl Marx trabalhava, era chefe do Carlton Hotel aqui, um dos hotéis mais famosos de Brasília. Passou por uma situação drástica, brutal, e teve que se reinventar. E levou a cozinha de rua, tá, para um outro patamar. Porque o que o Karl Marx fez? Pegou a visão dele de profissional, de planejamento, de pop, de custo, de showman da gastronomia e levou para a Praça da Bíblia na Ceilândia. Só que o que ele fez, que é o mais importante? Levou comida de qualidade para aquela região. Isso não quer dizer que não tenha, é o negócio dele. Ele levou comida de qualidade para aquela região, com um preço acessível, e ensinou o cliente dele a consumir o produto dele. Então, isso faz parte do
processo. Qual é o volume de compra do seu cliente? Isso aqui, pessoal, vai fazer a diferença para vocês. O que eu quero dizer para vocês? 30 bolos por mês, 30 tortas por mês, 50 tortas por mês, não justifica você ter um ateliê. Não justifica. Por que não justifica? Você vai ter gasto com aluguel, você vai ter gasto com água, luz, com telefone que você vai ter que ter lá, agora com a internet, porque você vai precisar fazer um atendimento online de qualidade para os seus clientes. Às vezes você vai fazer uma recepção para receber os seus clientes, você vai contratar um auxiliar para estar te ajudando. E aí você vai falar para mim assim depois, você vai me procurar, eu vou te cobrar caro, para te falar que você não deveria ter saído da sua casa. Que aqueles 50 bolos na tua casa estava te dando dinheiro. Mas esses 50 bolos dentro de uma confeitaria, eles vão te quebrar. Porque você vai trabalhar muito, vai continuar produzindo pouco e você vai achar que confeitaria não vale nada. E na verdade, você deu um passo errado. Se você tivesse esperado um pouquinho mais, você iria crescer com solidez. Por quê? Todas as vezes, guardem essa para vocês. Todas as vezes que vocês acharem que a sua energia já foi minada, que você não consegue mais nada, você consegue esticar mais um pouquinho. O que eu quero dizer para você? Se você hoje tem um negócio dentro da sua casa, fique dentro da sua casa, mas se planeje, se organize, separe realmente o que é do seu negócio e o que é seu. Plorabore, seu é uma coisa, dinheiro da empresa é outro. E isso, para mim, aí você vai falar para mim assim, chefe, isso aí é coisa para gente grande. Não. Isso é coisa para quem é pequeno e quer crescer. Por quê? Não adianta você crescer de uma vez sem estrutura, você cai. E é pior porque o tombo vai ser maior. Então, se você já inicia pequeno, com pensamento grande, com base sólida, você vai continuar crescendo e você vai prosperar e você vai crescer em abundância. Por quê? Porque você edificou. Guarda essa para vocês. Você deve sempre edificar o seu negócio na rocha. Tá? Você deve edificar sempre o seu negócio na rocha. O que eu quero dizer com isso para vocês? Quando você chega diante de uma situação que você edificou o seu negócio na rocha, eu vou entrar aqui num ponto interessante, uma parábola para vocês entenderem por que eu cheguei nesse raciocínio. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente ou um homem sensato, que edificou a sua casa na rocha, ou seja, edificou o seu negócio. Nós estamos falando de negócios. Ou seja, edificou o seu negócio na rocha. Deu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Você vai lá em Mateus 7, 21, 24, 27. Está isso aqui escrito na Bíblia. Se o seu negócio começar da forma que eu estou falando para vocês, com base sólida na rocha, eu tenho certeza que vocês irão prosperar. Porque quando você tem solidez naquilo que você está fazendo, você sabe até onde você pode ir. Você não é apenas um aventureiro, uma pessoa empolgada. Você não deve ser empolgado no mundo dos negócios, você tem que ser entusiasmado. E aí, meus amigos e minhas amigas que estão aqui me assistindo, nós temos um ponto interessante. Eu falei para vocês quem é o seu público, aonde você pode encontrar o seu público compra qual volume. Isso aqui é fundamental para você entender o tamanho do seu negócio, o tamanho do seu investimento.
Eu conheço empresas que investem 2, 3, 4, 5 milhões, sendo que às vezes 500 mil resolveria o problema dela. Um exemplo para vocês, não adianta você ter uma produção a nível industrial se você vende para um balcão. Isso aí não casa. Você tem que ter uma harmonia, você tem que ter um equilíbrio, porque senão, isso aqui, ó, essa conta ela não fecha. Então, se a gente não tiver essa visão que um negócio tem que ter equilíbrio, tá? Para ele dar certo, você tem que ter um equilíbrio, não adianta. Uma coisa não pode pender mais do que a outra. Então é uma balança. Então a razão e a emoção, ela tem que estar em conjunto, ela tem que estar em harmonia. Porque toda vez que você agir na emoção nos mundos dos negócios da confeitaria, você está cometendo um erro. Ai, chefe, mas por que você está sendo duro assim? Eu não estou sendo duro, eu estou sendo realista. Por que isso é importante, gente? Amanhã ou depois você vai colocar isso em prática e você não vai precisar bater cabeça igual eu bati a minha vida inteira. Eu falo para vocês aqui de produção e falo de gestão porque eu conheço os dois setores. Eu sei como um funcionário pensa porque eu já fui funcionário há muito tempo. Eu sei como é trabalhar dentro de uma cozinha porque eu trabalho dentro da cozinha a minha vida inteira. E hoje eu sei o que é gerir um negócio. Eu sei o que é ser consultor de verdade. Porque consultor de receita é uma coisa. Ele trabalha desenvolvendo receitas. Consultor empresarial é outra coisa. Consultor é um conselheiro. É alguém que tem uma visão macro do processo, que vai fazer com que você tenha uma visão diferente que te gere resultados. Eu sempre, todas as vezes que uma pessoa me contratava para ir na empresa dela, eu me cobrava em dar resultado, gerar resultado. Consultor é pago para gerar resultado. Um bom consultor, ele tem que pensar assim. Então eu, na minha cabeça, eu me preparava, eu me preparo para estar aqui falando para vocês. Eu estudo durante o dia, terminou a live de ontem, eu já fui começar a pesquisar o que eu ia passar hoje para vocês. Porque, para mim, olha só, ontem a página estava em branco, né? Olha hoje aqui, ó. Olha ela aqui, ó, segundo dia, ó. Então, o que acontece? Você não constrói resultado sólido com visão antiquada, com visão ultrapassada, achando que só você sabe, achando que você domina todo o negócio. Não funciona assim, tá? Então a gente tem que ter essa visão diferente da coisa, tá? Então essa visão ela é legal. Outra questão interessante que eu vou entrar agora aqui no que a Camila perguntou aqui. Ela mora num condomínio. Como fazer para apresentar o trabalho dela para os vizinhos? É exatamente o ponto que eu vou entrar agora, Camila. Aonde o seu produto será divulgado. Quem não é visto não é lembrado. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, eu já dei aula em condomínio. Nós temos uma grande amiga no SQA, né, Nayara? A Karina na SQA e eu dava aula no condomínio. Situações interessantes que eu acho legal. Nós temos que ter a visão da seguinte forma. O que é prioridade para mim no momento? Ganhar dinheiro? É ganhar dinheiro, beleza. Primeira dica para vocês e fundamental. Você tem que fazer aquilo que gere necessidade nas pessoas, aquilo que vai de encontro com a necessidade das pessoas. Então, vamos lá. Um bolo no pote, um copo da felicidade, igual as pessoas colocam aí, né, que está aí agora. Isso são recompensas. Ou seja, você não tem venda em volume disso aí. É um que você vende. Agora, hoje, na pandemia, todo mundo fica em casa. O que eu posso vender em casa para um lanche diário? Bolo caseiro, um brioche, um pão, uma focaccia, por exemplo, um pão de batata, um pão de queijo. Eu posso vender para as pessoas mini pizza, mini salgado, torta de frango, ou seja, uma lasanha que seja, um escondidinho de frango, por exemplo. Aí o que vai acontecer?
linkado a esses produtos que vão de encontro à necessidade dos clientes, você vai aumentar o seu ticket médio com os doces. Aí você está trabalhando com a mente. Porque um salgado, gente, é a coisa mais barata. É barato. É barato. Quando você parte do princípio de entender que se você atuar na necessidade das pessoas, a sua probabilidade de vendas vai aumentar 10 vezes mais do que você ficar quebrando a cabeça pensando pequeno, pensando na fila indiana, tá? Então é assim, não estou falando para você não fazer o doce, eu não falei isso para você. O que eu falei para você é incluir coisas. Eu, Ricardo Arriel, defendo inclusão. Eu não defendo exclusão. Inclusão é, eu preciso ganhar dinheiro. Essa é a visão, é a minha necessidade. Qual que é a minha necessidade? Ganhar dinheiro. Então, se a minha necessidade é ganhar dinheiro, significa que eu não tenho muito dinheiro para investir, gente. Se você pega aí, por exemplo, leite condensado é caro, creme de leite é caro, chocolate é caro, seu tempo é precioso. Com 1 quilo de peito de frango, você faz muito salgado, cara. Você faz muito salgado. E me fala aqui, quem que não consome um salgado no lanche? Ou um pão de queijo, por exemplo? Sabe assim? Então, são coisas, cookies, sabe? Essa visão é interessante. E a gente tem que começar a entender como a coisa funciona, né? Eu preciso entender que dentro do mundo dos negócios, a gente tem que ter uma visão mais racional das coisas e se desafiar, né? Uma questão que foi colocada aqui que eu acho interessante também pessoas que falam para mim que estão inseguras, né, em oferecer o seu produto, o seu trabalho. O que acontece, pessoal? Eu pego uma máxima bem interessante que é o ponto de vista das coisas. Certa vez, um camarada trabalhava numa multinacional que fazia sandália, tá? Que fazia sandália. E esse camarada foi enviado lá para o deserto, lá para vender sandália, lá para abrir um mercado novo, certo? E aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá, que ele viu aquele pessoal daquele jeito, descalço, né? O pessoal não tinha um hábito de usar sandália. Ele ligou pro patrão dele e falou assim: moça, eu quero voltar para trás, eu quero ir embora, né? Isso aqui ninguém vai comprar nada aqui não. Beleza. O cara vem embora. Um subordinado do subordinado lá na empresa, o patrão olhou para ele, viu que ele tinha muita boa vontade e falou assim: migão, eu vou te promover. E mandou aquele camarada lá pro mesmo local, pro deserto. Quando o camarada chegou lá no deserto, ele ligou pro Brasil e falou o seguinte, falou: cara, pode mandar um avião, manda um avião de sandália para cá que nós vamos arrebentar. Ou seja, muitas das vezes nós estamos diante de um cenário que ele é favorável, mas nós temos na nossa mente também vários bloqueios. Nós temos um complexo de inferioridade muito grande, tá? A minha primeira consultoria que eu ia fazer em 2010, eu ia cobrar R$100 para sair de Brasília e ir no Rio de Janeiro desenvolver um produto que ia para 25 quiosques espalhados no Brasil inteiro. Por quê? Porque eu não me valorizava. Aí o que acontece? Eu cheguei em casa, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho a Nayara. Que a Nayara virou para mim e falou assim: Ricardo, você está ficando louco? Na primeira rodada que esse cara colocar esses produtos para rodar, ele já tirou esses R$100. Eu cobrei R$1.000, o cara achou barato. Então, o que acontece? Nós, muitas das vezes, nós temos na nossa mente situações que vão nos atrofiando. A gente vai ficando com medo das coisas. Eu falo para vocês com toda consciência e convicção do mundo. O medo, ele é importante.
Porque o medo, ele te limita em algumas coisas, ele vai fazer você refletir, certo? Agora, ele não pode te paralisar. O medo, a partir do momento que ele começa a te paralisar, ele gera uma letargia na sua mente, aí você não evolui. Dúvidas são fundamentais, porque as dúvidas é sinal de sanidade mental. A nossa diferença com um doido é que o doido não tem dúvida. Sabe, a pessoa que ela é maluca, ela parte para cima ali, ela está sempre achando que está certa, a gente não. Então a gente tem que ter essa visão de entender que eu tenho que me comportar de uma forma interessante. Por quê? Por mais que eu trabalhe dentro da minha casa, mas eu tenho que ter uma visão profissional. O que é a visão profissional? Eu tirar um tempo para me organizar o meu negócio. Eu falava com as meninas quando eu dava aula, era o seguinte, veja bem, eu não quero que você trabalhe o dia inteiro dentro da sua casa. Eu quero que você trabalhe 4 horas focada. A Nancy já deve ter escutado o Ricardo Riel falar isso muitas vezes nas aulas em Recife, né? Por quê? Muito movimento nem sempre é sinal de produtividade. Movimento sem planejamento é erro, é perda de tempo. Então, por exemplo, hoje o que nós temos que eu acho que é legal? A rede social. O maior canal de vendas que existe hoje é a rede social. Por que a Ricardo Riel Confeitaria virou um estouro, um oásis aí do doce e do salgado no meio do Guaraú, onde todo mundo fechava a minha empresa antes dela abrir? A Nayara trabalhava no nosso stories da loja todos os dias. A Nayara tinha uma visualização média no stories da loja, tá? De 3.000 pessoas diárias. Então o que acontece? Nós abrimos um negócio convicto, tá? Numa visão diferente da coisa. O que era? Nós tínhamos que gerar a vontade nos nossos clientes. Como eu faço isso? O Instagram hoje criou essa aproximação, essa intimidade. Hoje eu tenho intimidade com vocês e vocês têm intimidade comigo. Quando eu estava aprendendo o ofício há 15 anos atrás, eu não tinha essas pessoas para estar me passando isso aqui que eu estou passando para vocês. Significa que a informação está muito mais rápida. Outra questão importante, WhatsApp. Faça uma rede de contatos pelo WhatsApp. Porque o que acontece? Uma das coisas importantes é personalizar o atendimento. Todos nós gostamos de ser chamados pelo nome, a gente se sente prestigiado. Então imagine você ter aí um canal de negócios, um grupo no seu WhatsApp para oferecer as suas delícias para os seus clientes. Olha só, tá saindo pão de queijo aqui fresquinho, pessoal. Outra coisa, vocês têm que entender uma coisa, os horários de desenvolver o gatilho mental das pessoas para aqueles produtos. Exemplo, pão de queijo é um produto do lanche da tarde. Se você soltar um story de pão de queijo meio-dia, você não vai vender. As pessoas meio-dia ela está almoçando. Você tinha que oferecer para ela um doce, por exemplo, para ser uma sobremesa, ou uma salada, ou um escondidinho, ou um omelete, uma panqueca, ou algo assim. Por quê? Porque naquele momento a mente daquela pessoa está programada para uma refeição salgada e depois uma recompensa. O que seria isso? Um doce. Agora, no meio da tarde, 3 horas, 4 horas da tarde, você chega ali no seu grupo de WhatsApp lá do seu condomínio e coloca assim, olha, veja bem, acabou de sair aqui uma fornada aqui de pão de queijo temperado. E também eu tenho um pão de queijo tradicional. O que é o pão de queijo temperado, gente? A mesma massa do pão de queijo tradicional, com calabresa e um pouquinho de cebola misturado num pouquinho de massa. Moço de Deus! Olha só como é... E aí só que você agrega valor, porque um você pode vender por R$20, por exemplo, o quilo, outro você pode vender por 25, por 30. Numa coisa que é barata, que tem um custo baixo. E aí você pode vender congelados para as pessoas também.
Estenda a sua cozinha para as pessoas, crie afetividade com as pessoas. Então, gentileza gera gentileza. Uma outra coisa importante para vocês analisarem aí é o seguinte: no mundo dos negócios, network vale muito mais do que dinheiro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vale muito mais você ter uma rede de contatos afiada do que você ter dinheiro. Porque não adianta você ter dinheiro e investir em marketing pago mal feito. Não adianta. Você só perdeu o dinheiro. E dentro do mundo dos negócios, o que eu percebo? Que o network vai te abrir muitas portas. O network é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui em 144 pessoas agora. Tá? Nós já tivemos em 150. Aqui o que nós estamos fazendo? Uma rede de contatos, uma comunidade. Eu não disse ontem para vocês da importância da comunidade? Por quê? Porque a comunidade é tudo. Dentro do negócio, é mais importante você ter network. Grava isso, anota isso. Você tem que ter network. E Deus, né? Entendeu? Porque quando você tem um network, você tem Deus, você tem um pilar, você edificou o seu negócio na rocha, você cresce. Entendeu? Porque às vezes a gente fica batendo às vezes numa tecla velha ali, repetindo naquilo ali, e a coisa não vai crescer. Então nós temos que começar a ter essa visão de que nós precisamos inovar, não é em produtos, é inovar na nossa forma de enxergar o negócio. Porque eu não posso encontrar situações novas e objetivos novos, que eu espero que vocês colocaram isso, tá? Que vocês colocaram isso no papel do seu objetivo, com visão ultrapassada. A gente não pode, então a gente tem que buscar sempre entender qual que é o perfil do meu cliente. Um exemplo, olha só, uma parada legal. Vou pegar aqui o gancho da Camila, tá, Camila? Bom, no condomínio. No condomínio hoje nós temos mães em casas, nós temos crianças em casa, ok? E nós temos esposos em casa. Nós temos famílias em casa. Se eu pensar em fazer um kit de interatividade familiar para fazer a família compartilhar daquela ideia, eu vou arrebentar. Por que isso é interessante? Porque eu vou envolver todo mundo naquele processo. Ou seja, o que seria isso? Olha, eu vou fazer uma massinha de cookie, vou congelar o tubinho que rende 10 cookies aqui, vou pegar o biscoitinho de nata, vou montar um kitzinho de tudo congelado, vou comprar um pacotinho de confete e tal, vou fazer a caixinha da felicidade. E aí o que vai acontecer? A mãe vai preparar aqueles biscoitos, vai chamar as crianças para fazer aqueles biscoitos com ela, e aí depois na hora do café chama o pai, ou se o pai pode se envolver também. Então o que vai acontecer? O que nós iremos construir aí? Uma cozinha afetiva. E aí isso faz diferença em todos os negócios. Sabe por que isso faz diferença? Porque isso não tem valor estimado. Porque o que você está levando para as pessoas? Algo muito maior do que comida. Você está levando afeto, você está levando carinho para as pessoas. Então, essa visão familiar, ela é importante. A gente tem que ter isso. Então, olha só aí, ó, a Cibela pensou isso. Então, tá certo. E aí eu falo o seguinte também para vocês. Se vocês, pessoal, sentem alguma coisa no coração, se vem algo na mente, se vem uma inspiração, coloca em prática, sabe? Assim, não adianta você ter ideias muito boas, mas você não sai do papel. Você pode ter uma ideia milionária. Você pode ter uma ideia milionária, mas ela ainda está só na sua cabeça, então você tem que evoluir, ela não vai surtir efeito.
Então você tem que colocar isso. A Nayara quer falar alguma coisa para vocês aqui. Eu acredito também que nisso que você está falando a respeito no condomínio, gente, no condomínio, para quem não sabe, ixi, Ricardo, que tava online, tá ao vivo. Mas eu tenho que tomar minha água. Peraí, só um momentinho. Então, para quem não sabe um pouquinho da nossa história, inclusive na loja, a gente chegou também a vender no condomínio, né? Teve aquela paralisação dos caminhoneiros e tal. E aí, todo mundo em pânico, né? Porque não tinha gasolina, né? Aquela coisa toda. E a gente precisou tomar uma atitude. E a gente tava a loja tinha 2 meses, eu acho. 2 meses. Os 2 meses. E a vitrine lotada e tudo. Eu falei, gente, e agora? Agora a gente tá aqui com produto, ninguém tá saindo de casa porque não tem combustível na cidade. E aí, graças a Deus, nosso tanque do carro tava cheio. E eu falei com o pessoal, com a síndica, né? No caso, na época era a Karina. E aí eu falei, olha, tô indo pra aí, vou levar o material, vou levar as coisas que eu tenho, vou colocar aqui no porta-mala do carro e você avisa aí nos grupos do condomínio. E assim aconteceu. Eu levei pra lá e vendi tudo. Até a Mariana tava por aqui ainda agora, que é a que trabalha com a gente, né? Que é o gerente da loja. E aí nós vendemos tudo. O pessoal ficou doido. Então, o que eu percebi no condomínio em si? Bom, eu mesmo moro também aqui em prédio, né? Morro de preguiça, gente. Morro de preguiça de uma padaria, de ir no mercado. Então, se aqui no prédio tivesse alguém que vendesse um pãozinho, vendesse um bolo caseiro, essas coisinhas pequenas, baratas, né? Que tem um custo menor. E também é algo que eu consumo todos os dias. Já está no meu hábito. Porque é muito mais fácil você vender, introduzir algo no dia a dia das pessoas que ela já esteja acostumada. Por exemplo, eu estava comendo ali uma torta holandesa. Não é do meu hábito comer todo dia uma torta holandesa, apesar de ter um chefe em casa, né? Mas ele não faz, gente. Casa de ferreiro, espeto de pau. É muito raro. É porque o meu estilo é diferenciado, né, Nath? Eu sou um cara... É engraçado. É o confeiteiro que tem uma visão diferente, tá? Mas olha... aí o que aconteceu? O Ricardo hoje já trouxe. Mas não foi ele que fez, gente. Não foi ele. Isso aqui foi os meninos que trabalham lá na loja. O Clodoaldo, o Denis, os meninos que... José, eles que fazem. Então, fizeram os pãezinhos e trouxeram. O Ricardo trouxe pra casa hoje. Mas é isso aqui que eu como todos os dias. É um pão, é um bolinho caseiro e tal. Então, eu acredito que no condomínio, gente, todo mundo morre de preguiça de fazer comida. Mas tu come torta também, né? Você come muita torta. Come, mas é mais final de semana também. Isso. Outra coisa interessante aqui, pessoal, pegando esse gancho aqui que a Nayara tá falando para vocês. Por exemplo, e a Vivian, muito obrigado aqui pela sua colocação agora há pouco. Eu anotei aqui isso, tá? E tem coisas que a gente tem que anotar, é no ato. Chegou aqui, eu já anotei. Pensamento brutal da Vivian aqui, ó. Pessoas se conectam com pessoas. É o que eu tô falando para vocês. Então, o que acontece? Se a gente entender que nós podemos gerar algo diferente nas pessoas, criar laços muito maiores com as pessoas, a gente vai estar fidelizando um cliente. Porque essa é a jogada do negócio. A jogada do negócio não é você ter 1000 clientes, é você ter 100 clientes ativos. Nossa, e agora o que eu tenho visto de pessoas trabalhando com as cestas, né, de café da manhã, porque assim, as pessoas realmente, por mais que o comércio voltou a abrir e tal, mas está todo mundo muito receoso, né? Então, assim, eu tenho visto uma crescente muito grande nesse mercado de cesta de café da manhã. Outra coisa também que eu vi é que eu vi também uma crescente muito grande na produção de pães nessa quarentena. Inclusive, tem até o José André com a Isabela, o pessoal lá de Sobradinho, tem feito uns pães, tem feito, eu tenho acompanhado, tem feito cinnamon roll, né? Então tem feito muitas coisas realmente que tem ajudado bastante aí a driblar a quarentena e trazer coisas também do cotidiano, né? Caixas de presente, isso tudo é muito legal. E aí, pessoal, uma das coisas interessantes, dando sequência a isso tudo que eu tô falando para vocês aqui, quando a gente faz um diagnóstico
de todo o cenário, você consegue planejar. E aí eu vou virar minha página aqui, vocês vão entender que tudo comigo aqui a coisa é escrita, é documentada, ó, tá aqui, ó, tá? Bom, quando eu tenho objetivo definido, ok? Conhecimento de mercado, planejamento estratégico, ou seja, eu vou buscar entender aonde eu vou vender, eu vou criar estratégias para desenvolver aquela clientela, aquela cartela de clientes. Depois, ações calculadas. Depois que eu fiz, defini meu objetivo, adquiri o conhecimento do meu mercado, fiz o meu planejamento estratégico, as ações calculadas. O que é a ação calculada? Até uma degustação que você vai dar para um cliente, ela tem que ser calculada, porque é um investimento que você está fazendo. Então, assim, eu falava muito para as pessoas assim, degustação é um negócio legal, desde que você dê para pessoas que possam ser influenciadoras para você. Se você dá degustação para pessoas que não irão agregar ao seu negócio, você está perdendo dinheiro. Então, o que acontece? A degustação você tem que dar para pessoas que irão conectar a outras pessoas que você não tem acesso. Então, o que seria isso? Relacionamento. Lembra lá do network vale mais do que dinheiro. Por quê? Com o dinheiro, gente, você não compra a fidelidade de um cônjuge. Dinheiro você não compra a fidelidade de um amigo. Dinheiro você não compra amizade. Então, essa visão é o que você tem que ter. Porque esse tráfego digital orgânico aqui que a Vívia está colocando aqui, nada mais é do que aquele boca a boca nosso do passado. Que é o que sempre funcionou, que foi a roda que girava. Hoje o que a gente tem? Saiu do boca a boca para a internet. Mas a internet também é um boca a boca. Porque ontem nós colocamos o seguinte, eu disse que eu queria ter aqui nessa live cerca de 150 pessoas. E nós conseguimos, nós já atingimos a nossa meta. Nós nos mobilizamos, a comunidade mobilizou. Ou seja, confiança é algo que você pré-estabelece. E isso faz diferença dentro da situação. E aí depois nós temos o seguinte, quando você calculou as suas ações, metas definidas. Então, a curto, a médio e a longo prazo. Por quê, gente? Eu trabalhava em empresa e eu trabalhava com metas. Então, e hoje eu também trabalho com metas. E eu aprendi uma coisa, quando você impõe metas na tua vida, você vai correr atrás de bater aquelas metas. Tem que ter prazo também. Você tem que ter prazo para as coisas, porque se você fica muito folgado, você fica muito confortável naquela situação, você não vai agir. Porque é o seguinte, não adianta você documentar no papel, não adianta você colocar na mão de Deus, não adianta você orar, ajoelhar se você não agir. Você tem que dar o primeiro passo, igual eu disse ontem na primeira live sobre mentalidade. Você documenta porque você tem que exercitar, você tem que reprogramar sua mente. Por quê? É igual o processo de emagrecimento. O seu cérebro está programado para o seu corpo, tá? Ter energia. Então, para você, situações que vão te tirar energia, o que vai acontecer? Ele vai criar bloqueios na sua mente. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que criar novos hábitos. Então, a partir do momento que eu faço metas a curto, médio e longo prazo, eu vou correr atrás para bater essas metas. Então, o que vai acontecer? Agora a gente tem outras metas, né, Ricardo? Eu tenho um monte. O público e atingir o público, né? Vocês nos ajudarem a transformar pessoas. Isso. Né? O objetivo maior desse projeto, dessa jornada 22 dias, é transformar pessoas, é restaurar famílias, é te fortalecer na fé,
te munir de informações empresariais para você ter uma vida em abundância no todo. Porque não adianta você tá achando, correndo atrás do dinheiro, que o dinheiro vai correr atrás de você. Ele some de você. Então você tem que correr atrás de coisas que vão te trazer solidez. A solidez vai te trazer segurança. A segurança te traz paz. A paz te traz a recompensa. E aí a sua família, né? Tudo ao seu redor melhora, tudo fortalece, né? Então, antes do Ricardo, vai falar uma reflexão, né, Ricardo? Antes do Ricardo falar a palavra final dele, né? Falar o tempo. Tá acabando o seu tempo, Ricardo? Tá acabando o meu tempo? Tá, 4 minutinhos. Moço. Mas amanhã vai ter muito mais coisas. Então, assim, são 22 dias. Então tem que ter assunto. Tem que ter. Pessoal, tiraram as fotos aí, estão postando, estão botando lá. Vou ativar aqui pra gente. Pra vocês tirarem a foto, marcar a gente, convidar o pessoal. Convidem, nos ajudem a divulgar a live, porque ainda vai ter mais coisas, tem uns bons convidados também. Tem uns convidados, tem umas receitas invocadas que a gente vai fazer também. Sexta-feira o Ricardo vai estar lá na Casa do Chocolate, vai sair aí o banner para poder fazer o sorteio. Tem um sorteio lá de uma KitchenAid, né, Ricardo? O Ricardo já viu a KitchenAid. Então, sexta-feira vai ter essa live lá ao vivo, mas a gente tá aqui também todos os dias. A respeito do que eu tava falando pra vocês, desse material aqui, o que é isso? Esse livro aqui, o Ricardo tem ele desde 2012, tá autografado aqui por ele mesmo, ó. Tá aqui autografado. Deixa eu tirar aqui rapidinho os comentários, rapidinho. Desativar aqui. Aqui, aí, autografado, tem 500 páginas, quase 500 páginas. Tem coisa pra caramba aqui. Tudo esse é um clássico de Pierre Hermé, esse livro, de confeitaria clássica francesa, o Pablo Picasso da confeitaria. Tem esse receituário, 800 receitas, tá? Um receituário anual também, show de bola. Tem chocolate, tem de tudo aqui dentro, gente. Tudo que é receita, tá? Então tem ele. E tem também o avental, que esse avental aqui fez sucesso, tá? Que é um avental de lona. Tem o avental também do Ricardo. E também tem alguns corantes Grand Chef. Vou pegar aqui o caixa, que é melhor. Tem o corante. Ainda tem mais, tá, pessoal? Porque não dá pra tirar tudo dali. Mas, o que acontece? O que é isso tudo que eu tô mostrando? Tudo, a gente também tem que ter ações, né? E ações também pra gente poder trazer... A gente também tem que devolver isso para a sociedade de alguma forma, né? A gente também tem que trabalhar a doação, né? Então, o que eu tô pedindo para vocês? Não tem um valor, tá? Para concorrer a esse sorteio, que a gente vai sortear essas coisas. Não tem um valor exato, mas você vai doar o que você pode doar. Então, por exemplo, Nayara, eu tenho R$5, R$10, pode transferir o que o seu coração mandar, porque isso eu vou revertir esse valor, eu vou estar entregando para a paróquia, para Sagrado Mercês, onde tem o Frei Rogério, eles fazem um trabalho de ação social muito bacana, e a gente